Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, seja lá qual horário o senhor estiver vendo esse vídeo, essa aula. Eu me chamo Leomar, prazer em conhecer. Quem não me conhece, sou professor, né, de Direito Constitucional e das outras demais matérias aí do nosso certame da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, tá? A gente vai estar falando hoje sobre a organização do Estado, que é composto ali entre os artigos 18 até o artigo 35 da nossa Constituição Federal. Mas, para a nossa prova, a gente só vai estudar apenas os artigos 18 ao 30, tá? E a gente vai estar começando a partir de agora. Pessoal, o artigo 18 fala sobre a organização do Estado, beleza? No seu artigo 18, está dizendo o quê? Que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, ela compreende o quê? Compreende na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Lembre-se, pessoal, qualquer prova que envolve legislação, você tem que saber muito a interpretação da língua portuguesa, tá? E aqui no artigo 18 não é diferente. E também, nas provas de legislação, eles adoram confundir o leitor. Então, lembre-se, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, né, e pelos municípios. Não formado da União dos estados, federal e dos municípios. Não, é pela União. União conta também. União, tá. Para quem é carioca, né, existe o chamado açúcar União. Porra, aqui no Rio Grande do Sul não tem. Mas se você já tomou cafezinho típico lá do Rio de Janeiro, ou já foi em uma das quitandas ou mercados, conhece esse açúcar. E ele é formado por esse açúcar aí? A Organização Política Administrativa? Não. A União nada mais é do que uma entidade pública, de pessoa jurídica. É como se fosse uma empresa, só que pertencente ao Estado Federal Brasileiro, tá bom? Então, é formado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E não formado da união destes, que eu acabei de falar agora. União conta também, tá? É como se fosse uma entidade de pessoa jurídica. Beleza? Sendo todos eles autônomos. O que é autônomos? Pessoal, autônomos é quando um ente federado ele possui, na verdade, quatro situações que a gente vai saber mais tarde, mais à frente, né? Eles são dotados de auto-organização, autolegislação e autogoverno. Então, eles se auto-organizam, e têm organização própria, eles se autolegislam, eles têm leis próprias. Um município, por exemplo, você acha que ele é só regido pela lei estadual e pela Constituição? Não. Ele é regido também pela sua lei municipal, que é a chamada lei orgânica. Então, possui sua autorregulação e possui sua administração e o seu governo próprio. Como, por exemplo, quem é o chefe do Poder Executivo Municipal? Prefeito. Então, tem autogoverno. Assim como temos o Estado, porque é o governador, a figura do governador, e o Brasil, né, o país em si, e temos a figura do nosso presidente da República. Então, os entes federativos é formado pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, sendo todos esses quatro entes autônomos, beleza? Nos termos desta Constituição. É o que diz no nosso artigo 18. Vamos falar agora da parte dos territórios. Os territórios não são entes federativos, assim como a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, tá bom? Vou repetir muito isso aí. Então, os territórios, eles não são entes federados. Portanto, não possui autonomia política. O que é autonomia política? É quando o ente federado possui autolegislação, auto-organização, auto-administração e autogoverno, tá bom? Então, os territórios não possuem isso, porque eles não são entes federativos, beleza? Até a promulgação da Carta Magna, ou seja, a nossa Constituição Federal de 88, os municípios também não eram entes federados, tá bom? Ele só passou a ser um ente federado quando foi promulgado ou refeito a nossa Constituição de 88, tá bom? Aí passou a ter o estado, um status de ente federado, ok? Então, eles passaram. Então, há o que se dizer o quê? Que a autonomia difere de soberania, tá bom? A autonomia tem esses entes federados. Agora, a soberania
é somente um atributo do Estado Federal chamado Brasil, chamado República Federativa do Brasil. Então, soberano é o Brasil, ou seja, ele é independente de qualquer outro país do mundo. Ele possui sua Constituição própria e ele rege suas leis como quiser. Ele é soberano, tá bom? Então, os entes federados, eles são autônomos e não soberanos. Soberano é apenas o Brasil, tá? Agora a gente falando aqui, né? A soberania é atributo apenas da República Federativa do Brasil, como a gente falou, beleza? Que é o Estado Federal e em seu conjunto, o Brasil em si. A União é quem representa quem? O Brasil no seu plano internacional, né? É o ente federado de pessoa jurídica pertencente ao Estado Federal Brasil, e é ele quem levanta a bandeira do Brasil no plano internacional, como por exemplo na ONU, no BRICS, em qualquer outro tratado ou acordo que o Brasil faça parte lá fora. Então, quem é que vai investir? Quem é que vai levantar a bandeira do Estado brasileiro lá fora? A União, tá bom? Então, vamos definir aqui. Porra, então quer dizer que a União, porra, representando o Brasil lá fora, ele é o Brasil. Então quer dizer que, nesse caso, ele é soberano? Não. Soberania é um atributo apenas, tá, do Estado Brasil, que é a República Federativa do Brasil. Autonomia, aí sim, é pertencente à União e dos outros demais entes federados. Beleza? A gente agora nós vamos falar agora do parágrafo 1º do seu artigo 18, que diz que a capital federal do nosso país, onde é e qual é o nome da nossa capital federal? Nossa capital federal está localizada na região centro-oeste do Brasil, no Distrito Federal, que é Brasília. Brasília é a nossa capital federal. Está no nosso parágrafo 1º do artigo 18. Não confunda Brasília com o Distrito Federal. Brasília ocupa apenas uma parte do território do Distrito Federal, entendeu? Então, Brasília é a capital, tá bom? Uma coisa, outra coisa, beleza? Agora vamos falar da União, onde vai falar sobre ali o parágrafo 2º do artigo 18. Mas vamos dizer um pouco mais sobre a União. Vai repetir algumas coisas que eu acabei de falar, mas elas vão ser mais, digamos, detalhadas, explicadamente, né? Vamos falar da União. A União é a pessoa jurídica de direito interno público sem personalidade internacional e ela é autônoma, com competências administrativas e legislativas, enumerados pela Constituição, a nossa Carta Magna. O que ela quer dizer aqui? O que nem a gente falou. É uma pessoa jurídica de direito interno público, ou seja, é como se fosse uma empresa, né, pertencente ao Estado Federal Brasileiro. E ela não tem personalidade internacional. Por quê? Porque ela difere dos outros. Ela pertence ao Estado soberano chamado Brasil. Então, ela não tem dependência no plano internacional. Então, ela não possui essa personalidade. Ela é autônoma, ou seja, né, assim como os outros entes federados, porque ela tem autonomia política, né, e tem competências administrativas e legislativas, né, como a gente falou, autolegislação, autoadministração, autogoverno e autolegislação, né, enumerados na nossa Constituição Federal. É nesse ente federativo que representa o Brasil no plano internacional, como a gente acabou de falar, né? Representando o Brasil na ONU, no BRICS, né? No Mercosul, entre outros lugares. A União também é o ente federado que atua em nome da federação, no que diz respeito à sua competência legislativa. A União ela também pode editar leis nacionais, que são aquelas que submetem a todos os habitantes do território nacional, sem exceções, vai do mais pobre ao mais rico, ou pode também editar leis federais. Que são leis essas? São as leis que alcançam apenas aqueles que estão sob a jurisdição do território, sob a jurisdição da União, como é o caso dos servidores públicos federais. Quer ver um exemplo de uma lei que se trata de uma lei federal que só serve apenas para os servidores públicos federais? A Lei 8.112 de 90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais. Ah, não, então quer dizer então que não serve para os servidores públicos estaduais? Não, porque nós não somos, obviamente, federais. Então a 8.112 não cabe a gente, cabe somente essa pequena parte
da população, que são os servidores federais. Quem são os servidores federais, por exemplo? São os militares das Forças Armadas, que é a Marinha, Exército e Força Aérea, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, sei lá, os tribunais federais, entendeu? Toda essa galera aí federal se aplica ao regime da 8.112, que é uma lei federal. E é editado por quem? Pela União. Assim como também as leis nacionais. Quer ver um exemplo de lei nacional? As leis que, né, que se percorreram aí durante o coronavírus, né? Ficar em casa, passar álcool gel, não sair a tantas horas da noite, não compartilhar isso e aquilo, senão pode acontecer o quê? Poderia ter medidas administrativas e talvez até criminais. Então, foram leis temporárias, mas foram leis nacionais, que alcançou toda a população brasileira, sem exceções, entendeu? Que foi editada por quem? Pela União. Então, ela tem esse poder para editar leis nacionais e leis federais, tá bom? Já no parágrafo 2º do nosso artigo 18 da Constituição, vai falar dos territórios, tá bom? Os territórios federais, eles são integrados à União, tá? O que que quer dizer? É a União que faz ali os territórios existirem. Por isso, eles não são dotados de autonomia política, porque eles não são autônomos, porque eles integram quem? A União, né, pessoal? Óbvio, né? Sendo considerados, então, meras descentralizações administrativas, administradas por quem? Pela União. Por isso, são considerados pela doutrina autarquias territoriais da União. Atualmente, não existe nenhum território federal no nosso país, ou no nosso Estado federal chamado Brasil, ou República Federativa do Brasil. É o que diz no parágrafo 2º. Os territórios federais integram-se à União, e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração no Estado de origem serão regulamentados em quê? Lei complementar. Então, guarde isso, pessoal, cai na prova, tá? A prova da Fundatec, né, quando é a prova oficial da Brigada Militar, ela não é de se cobrar muito jurisprudência, ela quer saber o básico, o que está escrito ali. Decorou o que aquilo está escrito ali? Porra, passou na prova. Então lembre-se, os territórios federais eles são regulados por lei ordinária? Não. Lei orgânica? Porra, pior ainda. Constituição? Não. Por lei complementar, tá bom? É passada direto ao Congresso Nacional e deve ser votada. Então, para aí sim ser aprovada, aí sim aquele território se existir ou se integrar à União, criar, transformar em Estado, entendeu? Então tem que ser por lei complementar. Vamos ler de novo o parágrafo 2º para que a gente não se enrole? Os territórios federais integram-se com quem? A União, tá? É a União que regula eles. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentados que tipo de lei? Complementar. Beleza? Já os artigos 3 e 4 são os que mais aparecem em prova, em sua literalidade também. Não é diferente do parágrafo 1 e o 2. Guarde, pessoal. A gente agora vai falar, a gente acabou de falar da União, falamos como é regido os territórios, como eles são, né, criados, transformados em Estado, reintegrados a um outro Estado de origem, entendeu? São todos feitos por modo complementar. Agora vamos ver como vai se comportar os próximos parágrafos, que se dizem em relação aos estados e os municípios. Vamos falar no parágrafo 3, em relação aos estados? Diz o que no parágrafo 3 do artigo 18? Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem até mesmo novos estados ou territórios federais. Mediante ao que, pessoal? Primeira coisa, a população aprovar essa ideia. Ou seja, mediante a aprovação da população diretamente interessada. Depois disso, tem mais alguma coisa? Sim, ela tem que passar através de um plebiscito dessa população. Vamos supor que seria um abaixo-assinado, tá? E depois disso, ser levado ao Congresso Nacional para aí sim ser aprovada e regida em lei complementar também. Assim como aconteceu no território, para existir tal
tem que ser regulado em lei complementar, assim como vai existir os estados também. Só que aí vai ter que vir pela uma população, pela interesse da população diretamente interessada, pelo plebiscito, e pelo Congresso Nacional por lei complementar. Vamos supor, tá? Aqui é uma situação hipotética, hipoteticamente falando, hipotético, tá? Vamos supor que o estado do Maranhão, o estado mais pobre do Brasil, não sou eu quem estou falando, é o IBGE, possui o menor índice de DH, o menor PIB. Porra, cara, desculpa os maranhenses, tá? Desculpa aí, tá complicado, eu sei que tá complicado. Então, vamos supor que se pro maranhense de São Luís já tá difícil, que é na capital, imagina o pessoal, né, que mora no sul do Maranhão. Porra, na ponta do Maranhão, do sul do Maranhão, divisa entre Tocantins e Ceará, Jesus do céu, Agreste, cara. É um sertão, onde Deus esqueceu o pessoal, entendeu? O pessoal tá vendo que a distribuição de renda não está sendo muito bem feita, o pessoal tá passando fome, tá morrendo, então, o pessoal do sul do Maranhão decidiu fazer um abaixo-assinado e levar até o Congresso Nacional para ver se aprovassem em dividir o Maranhão em duas partes, Maranhão e Maranhão do Sul. Então, o sul do Maranhão agora quer virar o Maranhão do Sul e ter seu próprio estado ou território federal. Então, o que aconteceu? Houve o interesse da população? Houve, né? A população estava interessada, fez um abaixo-assinado e levou para frente. O Congresso Nacional, claro que o governador ficou puto, mas o Congresso Nacional foda-se pro governador. Viu lá, falou, pô, realmente o pessoal tá na merda. Vamos aprovar e colocar em lei complementar? Vamos. Opa, passou pela população diretamente interessada ali daquela região através de plebiscito e passou pelo Congresso Nacional por lei complementar, vai ser aprovado. Logo, jaz o Maranhão do Sul, né? Começou a existir o Estado Maranhão do Sul, ou, né, o território Maranhão do Sul, ou sei lá, o sul do Maranhão decidiu se incorporar ao estado do Tocantins, que estava melhor. Meu Deus do céu, Tocantins. Beleza, conseguiu. Mas o que aconteceu para realizar isso tudo? Teve o interesse da população daquele local diretamente interessada, fizeram um plebiscito, levaram para o Congresso Nacional e eles regularam em lei complementar. E é o que diz, né, no parágrafo 3. Os estados podem sim incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros estados ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a isso tudo que a gente falou, né? Mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de um plebiscito, né? Eu boto aí como se fosse um baixo-assinado, e do Congresso Nacional, né? Por lei complementar, beleza? Agora, vamos falar dos municípios, que também pode acontecer o seu desmembramento, a sua incorporação, a sua fusão. No parágrafo 4 diz o quê? A criação, a incorporação e a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Não é mais por lei federal, né? Porque o município, né, submete-se às leis estaduais também, né? Por mais que ele tenha auto-organização e autogoverno, mas ele também tem que prestar contas também ao Estado, concorda comigo? Então, para que aconteça uma criação de novo município, uma incorporação, uma fusão, um desmembramento deste, tem que vir por lei complementar, tem que ser feito por lei complementar estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, beleza? E dependerão de consulta prévia, mediante da população diretamente interessada daquele local, beleza? Após divulgação dos estudos de viabilidade. O que significa? Aquela população diretamente interessada levou o caso, né, para frente, o Estado, né, e o Estado foi lá e viu se realmente, né, faz sentido em desmembrar aquele local do município e fazer um novo município, um exemplo. Caso realmente faça sentido essa ideia e ela tenha que ser levada para frente, então vai acontecer esse milagre, vamos dizer assim, né? Então, para que esse terreno de um tal município possa ter ali, né, uma incorporação, se subdividir ou desmembrar-se desse município, é necessário três situações.
tá? Vai ser feito por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, tá? Então, tem a lei complementar federal e a lei estadual, né? E o plebiscito das populações diretamente interessadas. Beleza, pessoal? Então, peraí, eu tô gravando, já tô indo. Tá, meu Deus do céu, tá saindo o som de vocês aqui, tô indo. Puta que parola. Então, né? Então tem que haver essas três situações para que possa o município conseguir fazer esse tipo de feito, tá bom? Agora vamos falar das vedações federativas. Pessoal, é tudo sinônimo. Vedação é sinônimo de proibição. Não esqueça disso, tá? Proibições federativas. A Constituição Federal também estabelece no seu artigo 19 algumas proibições em que os entes federados, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, são proibidos de fazer. E é o que a gente vai falar no artigo 19. É proibido, ou é vedado a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Guarde essas três palavras: estabelecer, recusar e criar. Vamos lá. Estabelecer o quê, pessoal? Se você saber essas três palavras, você acerta ou gabarita o artigo 19. Estabelecer o quê? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciá-los, desembaraçá-los do funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Vamos supor, por exemplo, ali que, né, um exemplo, né, o Estado, né, ele não pode meter o dedo, né, nas igrejas, não pode meter o dedo, né, nos estabelecimentos de cultos religiosos, seja lá qual for sua religião, seja do candomblé, seja cristão, protestante, católico, ubandista, bruxo, hinduísta, budista, sei lá, né, muçulmano. O Estado não pode se envolver, porque o Brasil é um Estado laico. O que é um Estado laico? É um país que não tem religião oficial, diferentemente de alguns países. Vai para o Afeganistão querer pregar o evangelho de Deus para ver se tu não vai ser pego na cruz e ser queimado. Porque lá eles chegam à regra da Sharia, né? Que é a religião do islamismo. E tanto é que a constituição deles é através do Alcorão, é teocracia, né? Então, então você já vê que a religião oficial lá é, como todos já sabem, o islamismo. Já o Brasil é um estado laico, não possui religião oficial, deixando assim a população pregar sua fé, né, da maneira que quiser, da maneira que achar, né, conveniente, beleza? E o Estado não pode meter o dedo, né, no meio dos cultos religiosos, não pode impedi-los de funcionar, não podem atrapalhar o seu funcionamento, beleza? Só uma coisa, como toda regra, há exceção. O Estado só pode ter uma relação de aliança com a parte religiosa se for na colaboração de interesse público, ou seja, a bem da população. Um exemplo, vamos supor que na igreja do Pastor Laranja, aqui no Rio Grande do Sul, daqui e tal, houve aquelas catástrofes, porra, deixou centenas de desabrigados. Está de calamidade pública aquela região. O Estado fez o quê? Pô, agora vamos lá na igreja do Pastor Laranja, porque ele tem um ginásio. Nesse ginásio dá para caber, sei lá, mais de 200 pessoas. E aqui já teve para mais de 250 desabrigados. Pô, vamos perguntar se eles podem abrigar esses desabrigados até que as coisas se melhorem, né? Aí chega lá, conversa com o pastor e tal. Pô, poderia dar essa moral pra gente? Poderia. O Estado acabou, né, indo contra as leis? Não, porque ele contatou a igreja do Pastor Laranja para ver se conseguisse pegar aquela população, né, praticamente sem teto e colocar no ginásio para que as coisas melhorassem depois. Então, houve uma colaboração de quê? Ao interesse público, ao interesse da população, ok? Então, tá valendo a colaboração da aliança entre religião e Estado, beleza? Na segunda situação, recusar fé. Recusar fé é o quê? Em Deus? É.
é pecado, né? Mas não é proibido. Mas recusar fé em quê? Recusar fé aos documentos públicos. Você, eu sei que você já recusou fé aos documentos públicos. Quer ver como? Não declarando seu imposto de renda. Você está sonegando. E isso é recusar fé a documentos públicos. Se é proibido ao próprio Estado recusar fé aos documentos públicos, quem dirá para a gente, né? Vai lá recusar fé aos documentos públicos para ver se você, ano que vem, você nem recebeu o seu salário e vai receber. É, não dá mole não, pessoal. Então, recusar fé aos documentos públicos é isso. É você sonegar alguma coisa. E isso acontece com o Estado. Um exemplo que a gente pode botar aqui no nosso parágrafo 3 é a Secretaria da Fazenda, né, sei lá, recusar a fé de uma certidão negativa de débito para a Secretaria da Fazenda, sei lá, do Maranhão. Não pode, né? Se o Estado do Maranhão, a Secretaria da Fazenda, né, do Maranhão pediu ao Cefaz uma emissão de uma certidão de débito, o Cefaz deve obrigatoriamente mandar essa certidão para o Estado do Maranhão. Por quê? Se não mandar, é como se estivesse sonegando ou recusando fé a um documento público a um outro ente. Beleza? Então, recusar fé aos documentos públicos também é uma das proibições, né, federativas. Já o inciso 3 fala de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Vocês têm que estar de acordo com uma coisa, pessoal. Guarde uma coisa na mente de vocês. A banca adora pegar essa questão quando se trata do artigo 19, criar distinções entre brasileiros e ali nas preferências colocarem estrangeiros. Criar distinções entre brasileiros ou estrangeiros entre si é uma das vedações federativas? Não. Ele quer o Ctrl+C e Ctrl+V. É criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Beleza? Não confundem. É criar distinções entre brasileiro ou preferências entre si. Ok? Tipo eu, sou soldado, né, policial militar da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, sou carioca. Vamos supor que eu saí do Rio de Janeiro e quero fazer concurso para cá para o Rio Grande do Sul. Gosto do estado, acho o estado, porra, super bacana. Pô, o IDH é bem melhor do que o Rio, a qualidade de vida é mais tranquila, é bem mais tranquila de se viver. Venho para cá fazer o concurso e usar lá puxa tia não deixa. Fala por que não? Porque eu não sou gaúcho, sou carioca, que tem sentimento nacionalista, só faz quem é gaúcho. E não consigo fazer a prova. Tá certo isso? Não. Por quê? Tá criando distinções entre brasileiros. Por mais que eles sejam gaúchos e eu seja carioca, nós todos somos brasileiros, né, pessoal? Somos todos pentacampeões mundiais até então. Então, criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si também faz parte de uma das vedações federativas da nossa Constituição Federal, beleza? Um outro exemplo aqui, né? O concurso público, né? Público que estabeleça que somente os naturais de Minas Gerais poderão concorrer a uma determinada vaga. Pô, tá errado, né? Todos nós somos brasileiros, então nós brasileiros temos liberdade de locomoção em todo o território nacional para fazer o que bem entender, né? Tanto nos seus direitos e obrigações, tá? Porque se você fizer isso, né, proibir brasileiros ou preferência entre si, você estaria infringindo o princípio da isonomia federativa, que nada mais é do que o princípio da igualdade entre brasileiros. Isonomia é sinônimo de igualdade. Entendeu, pessoal? Então, não pode fazer ou criar distinções, né, fazer exceção entre brasileiros ou preferências entre si. Beleza, pessoal? Por hoje é só para a gente começarmos o nosso capítulo novo, que é da organização do Estado, entre os artigos 18 e 19. Vai ter muita coisa pela frente ainda nessa parte do quesito da organização do Estado. Espero que todos tenham gostado da minha aula. Desculpa aí pelas brincadeiras, né? E peço perdão também se eu errei alguma coisa aí quanto à aula, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Aprendendo sempre. E espero você da próxima aula aqui de Direito Constitucional. Se você já está no nosso canal, se inscreva, tá? Se você ainda não se inscreveu, curta, comenta e compartilha. E se você já é um fodinha, já vai deixando seu joinha, entendeu, pessoal?
Para aqueles que estão no nosso curso preparatório, tá bom? Vai haver questões, lista de questões lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem reportar a mim no meu privado do WhatsApp, ou você que está assistindo este vídeo pode, né, me mandar, uma sugestão ou algo que precisa ali também nos comentários, né, dependendo da situação, né, e de quem está falando, né. Eu vou estar respondendo. Como assim está querendo distinção, Léo? Não, né? Só vou responder aqueles que forem educados comigo, né? Porque tem um pessoal da internet que é isso só Jesus. Então, dúvidas, só mandar ali nos comentários que eu teria o prazer de tirar com os senhores. Ou caso queira saber mais um pouco mais sobre o curso preparatório, né? Em relação à prova da PMRS, Brigada Militar do Rio Grande do Sul e o Corpo de Bombeiros, pode mandar mensagem para mim aí que a gente pode conversar um pouco mais. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem estiver vendo esse vídeo aí, dependendo do horário. A gente se encontra no próximo vídeo. Abraço, pessoal. Avante.